Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou eu, Gustavo Fernandes. Para quem não me conhece, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direito Administrativo. Já fiz vários concursos, fui aprovado para juiz de Direito Estadual, juiz de Direito Federal, para promotor de Justiça e desde 2017 eu pendurei a chuteira. Desde então venho exercendo o cargo de juiz de Direito Substituto do TJDFT. Bom, a ideia aqui no nosso canal do YouTube é gravar um curso completo de Direito Administrativo. Eu vou colocar aqui embaixo da página um cronograma, né, uma tendência para a gente seguir com as datas, com os assuntos, com o número de aulas. Serão mais de 20 aulas. Claro que pode haver alguma adaptação nesse percurso, né? Mas teremos uma ideia inicial, então, de um curso completo de Direito Administrativo voltado para concursos públicos, mas, claro, sem deixar de perder a profundidade nos assuntos um pouco mais teóricos, que exigem um pouco mais de explicação do professor, porque se fosse só jogar conteúdo aqui na tela, aí você poderia pegar um livro qualquer, né? O papel do professor é tentar, com didática, transmitir, ensinar, te fazer não só decorar, mas aprender mesmo alguns assuntos mais difíceis, para que você possa construir um raciocínio na hora da prova, seja uma prova oral, uma prova subjetiva, ou mesmo para raciocinar na prova objetiva, certo? Então, aí na tela temos o nosso Instagram, Gustavo_Fernandes_Sales, e o e-mail gustavo.fernandes@tjdft.jus.br. Bom, a maneira que eu encontrei de gravar essas aulas é utilizando um programa aqui no computador em que é possível gravar a tela do notebook, então tem os slides para a gente acompanhar, mas também eu consigo colocar a câmera, o meu rosto aqui no lado, para que não fique aquela aula maçante só com slides, que você possa acompanhar junto com o professor, né? Senão ninguém aguenta muito tempo. Bom, essas são as ideias iniciais. Vamos começar então com os conceitos iniciais de direito administrativo. Pessoal, essa primeira aula é uma aula em que há assuntos introdutórios. Então, muitas vezes eu vou falar de um tema de uma maneira superficial, inicial, que depois será trabalhado de maneira aprofundada e detida na aula correspondente. Tá? Então, o que tem de mais importante nessa aula? Bom, é a parte que a gente vai analisar com mais cautela. Os critérios para conceituar o direito administrativo, as fontes do direito administrativo, a interpretação desse ramo do direito e também as diferentes perspectivas em que se pode conceituar a administração pública. Esses são os principais temas e eu vou colocar algumas questões de prova, geralmente para a magistratura, mas também de outros concursos, para você ver como esses assuntos costumam ser cobrados. Bom, a ideia do curso é trazer doutrina, jurisprudência, letra de lei, e que esse curso sirva como uma base excelente para o seu estudo do direito administrativo, e aí você poderá complementar apenas com o quê? Com inovações legislativas, com julgados do Supremo e do STJ posteriores a essas aulas, sejam eles divulgados informativos, sejam cristalizados em súmulas, ou que venham na jurisprudência em teses do STJ, por exemplo, que também é muito importante. Tá? E caso você sinta a necessidade, poderá acompanhar com um manual, um curso de direito administrativo, aí vai ser o autor da sua preferência. José dos Santos Carvalho Filho, Maria Silvia Zanella de Pietro, algum autor mais voltado para concursos, Matheus Carvalho, Ricardo Alexandre, aí é com você. Beleza? Então, conceitos iniciais de direito administrativo. Primeiro tópico, origem do direito administrativo. Bom, o direito administrativo é um dos ramos do direito público, um ramo que floresce de um tronco, e esse tronco é o direito público, que visa regular, como está aí na tela, precipuamente os interesses sociais e estatais, atingindo apenas reflexamente a conduta individual. Nesse tronco do direito público, temos, por exemplo, o direito constitucional, junto com o direito administrativo, e essa é a razão pela qual são disciplinas que estão muito interligadas, imbricadas, né? De quem sabe muito de direito constitucional vai ter uma base excelente para aprender direito administrativo e o contrário também é válido. E o conteúdo do direito administrativo é envolvido em divergência entre os publicistas. Daqui a pouco a gente vai ver todos os principais critérios para conceituar o direito administrativo, desde como os primeiros publicistas franceses começaram a trabalhar. Bom,
Como ramo, então, para ser um ramo ele tem uma certa autonomia. Como um ramo autônomo, quando que surge o direito administrativo? A gente vai ver que o berço do direito administrativo é a França. Por isso que vários autores, Celso Antônio Bandeira de Melo, José dos Santos Carvalho Filho, sempre citam autores franceses na sua obra, nas suas obras, né? E surgiu então na França entre o final do século XVIII e o início do século XIX, ou seja, ali final de 1700 e alguma coisa, no início de 1800 e alguma coisa. Você vai perceber que esse é mais ou menos o momento em que se desenvolve o conceito de Estado de Direito, Rule of Law, né, com todos os seus postulados, baseado principalmente no princípio da legalidade, como está aí na tela, e na separação de poderes. Por isso que a Di Pietro explica, na minha visão, com maior razão, que os dois princípios basilares do direito administrativo são o princípio da legalidade e o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse individual, sobre o interesse privado, melhor dizendo. A gente vai ver, na aula de regime jurídico administrativo, aula 2, que a doutrina majoritária entende que os dois princípios basilares, ou pedras de toque do direito administrativo, são a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público. Mas parece que a Di Pietro tem mais razão quando diz que não é a indisponibilidade do interesse público esse segundo princípio, já que ele é uma decorrência da supremacia do interesse público, mas sim o princípio da legalidade. Veja como ele está na base da construção do direito administrativo, o princípio da legalidade. E é mais ou menos o mesmo período, vocês devem ter percebido, nesse do ápice da Revolução Francesa, né, em que surge aquele movimento que a gente estuda lá no direito constitucional, chamado constitucionalismo, no caso, em sentido estrito, como um movimento político, jurídico, social, ideológico que busca conter o absolutismo e que busca que documentos escritos, as constituições escritas que surgem nessa época, possam conter declaração de direitos fundamentais a respeito dos quais o Estado tem que ficar afastado, ele não pode intervir, e também busca trazer o princípio da separação dos poderes. Constitucionalismo em sentido estrito, aquele surgimento da Constituição escrita no conceito ideal, no conceito ocidental, está junto aí com o surgimento do direito administrativo. Foram concomitantes. Tá? E a Di Pietro explica, está aí na tela. Embora desde muito antes já existissem normas administrativas, elas eram enquadradas no jus civile, né, no corpo de leis civis. Eram leis civis, assim como vários outros ramos da ciência jurídica também eram todos encaixados ali no direito civil. Só a partir dessa época que o direito administrativo começa a se desenvolver como um ramo autônomo. Mas veja, não se surge como um ramo autônomo de um dia para o outro. Há um período de sedimentação. E aí, a Di Pietro, esclarecendo melhor como isso aconteceu, ela diz que a França, sendo o berço histórico do direito administrativo, editou, no ano de 1800, uma lei chamada Lei de 28 Pluvioso do ano 8º, que organizou a administração pública francesa. Então essa foi a primeira lei que trouxe a administração pública, no caso lá na França. Por isso é entendida como um dos marcos do direito administrativo. Esse nome é meio estranho, Lei de 28 Pluvioso do ano 8º, mas pluvioso seria mais ou menos fevereiro, então a Lei de fevereiro de 1800. O ano 8º aí significa o 8º ano após um determinado marco da Revolução Francesa. Tá? Então surge com essa lei que organiza a administração pública francesa, mas, como eu disse, é preciso que haja um desenvolvimento do direito para que ele se sedimente como um ramo autônomo, e isso vem com a jurisprudência do Conselho de Estado francês, lá no seu sistema de contencioso administrativo que a gente vai estudar. Então, é aí que vem o direito administrativo. E ela cita também, em mais um trecho um pouco mais à frente da sua obra, que o caso Agnes Blanco, de 1873, é também entendido como uma das certidões de nascimento do direito administrativo como um ramo autônomo, ou seja, essa autonomia começa a surgir lá no final do século XVIII, com a Revolução Francesa, junto com o constitucionalismo em sentido estrito, e vai se desenvolvendo, passa pela lei de 1800, pelo contencioso administrativo, a jurisprudência do Conselho de Estado francês, até chegar no caso Agnes Blanco. E esse é também um marco, a gente estuda na aula de responsabilidade civil, que é a partir desse caso que se abandona a teoria da responsabilidade subjetiva, teoria civilista, de dolo e de culpa da pessoa, né? Para que seja seguida a teoria da falta do serviço, da culpa do serviço ou da culpa anônima, que é a primeira
teoria publicística de responsabilidade civil extracontratual do Estado e que depois vai evoluir para a teoria do risco administrativo. A gente vai chegar lá, tá? Então esse caso da menina Agnes Blanco, que foi atropelada por uma vagonete da Companhia Nacional de Manufatura de Fumo, é que trouxe aí um desenvolvimento do direito público para a responsabilidade civil do Estado, também é um dos marcos da autonomia do direito administrativo. Bom, passando essa fase inicial, como é que o direito administrativo então chega no Brasil? A Di Pietro fala, olha, já existia administração pública organizada desde o Império, desde o Brasil Império, mas era regida por normas civis. E com a criação da cadeira de Direito Administrativo nos cursos jurídicos, lá na Faculdade de Direito de São Paulo, é que se pode dizer que o direito administrativo surge no Brasil. Quando que foi criada a cadeira de Direito Administrativo na Faculdade de Direito de São Paulo? Bom, foi no âmbito normativo, abstrato, com o Decreto 608 de 1851. Mas essa cadeira só foi efetivamente instalada na prática 5 anos depois, em 1856, sendo regida por José Antônio Joaquim Ribas. Parece que é uma informação desnecessária para concurso, né? Mas olha só como isso já caiu em prova. Magistratura, Juiz do Paraná. A primeira cadeira de Direito Administrativo no Brasil foi criada em 1851. E com a implantação da República, acentuou-se a influência do direito público norte-americano, adotando-se todos os postulados do Rule of Law, Estado de Direito, e do Judicial Control, controle de jurisdição, controle de constitucionalidade do modelo difuso norte-americano. Certo. Então, o candidato deveria saber que a cadeira de Direito Administrativo foi criada em 1851, além de saber que, posteriormente, embora iniciado com a influência francesa, a influência norte-americana foi muito grande no direito administrativo brasileiro, inclusive não só no direito administrativo, em todo o direito, principalmente com a Constituição de 1891, que praticamente copiou tudo que tinha dos Estados Unidos, o nome do país, o sistema de governo, o sistema de controle de constitucionalidade, enfim. Também anote aí que em 1857 foi editada a primeira obra sistematizada, o primeiro curso, o livro, obra sobre direito administrativo, chamado Elementos de Direito Administrativo Brasileiro, de Vicente Pereira do Rego, que diz o professor Eli Lopes Meirelles. Bom, com a República, suprimiu-se o Conselho de Estado de influência francesa, já que nesse início havia a influência do direito francês, e promoveu-se a substituição pelo sistema de unidade de jurisdição, tipicamente anglo-americano. Como eu disse, como eu já adiantei, a influência norte-americana foi muito grande e quase tudo que existia lá nos Estados Unidos foi acolhido no Brasil, menos o princípio do stare decisis, que é aquele princípio que confere força obrigatória aos precedentes. Embora, atualmente, o novo CPC, o CPC de 2015, confira uma força relevante aos precedentes no direito brasileiro, mas ainda não se pode falar que se adota um princípio do stare decisis e naquela época muito menos. É o que diz a Di Pietro. Veja como isso já foi cobrado também na prova do TJ Paraná. O direito administrativo tem como fontes a lei, a doutrina, os costumes e a jurisprudência, vigorando entre nós desde o início da República, dada a influência sofrida do direito norte-americano, o princípio do stare decisis. Errado. Quase tudo certo, mas não se adotou esse princípio. E a Di Pietro coloca, então, como é que se deu a evolução do direito brasileiro? Primeiro, a doutrina começou a escrever a esse respeito. Vimos a obra de 1857, a doutrina começa a escrever, e o trabalho doutrinário vai inspirar a jurisprudência, vai ser acolhido pela jurisprudência, até que toda essa ideia, primeiro no papel, depois aplicada na jurisprudência, é consagrada no direito positivo. E aí nós temos que no Brasil a principal fonte do direito é a lei. Diferentemente lá da França, em que é a jurisdição administrativa, no Brasil a lei que consagra o trabalho da doutrina e o entendimento da jurisprudência, que é a principal fonte do direito. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Bom, quando se fala lei, não está se falando só na lei infraconstitucional. Estamos falando de todos os tipos de lei em sentido amplo, principalmente a Constituição. O fenômeno da constitucionalização do direito faz com que diversos temas do direito administrativo, temas que são objeto do direito administrativo, estejam previstos diretamente no texto constitucional. Eu coloco aí na tela para vocês, por exemplo, a intervenção do Estado na propriedade privada, entendida lá no artigo 5º
como direito fundamental, né, de desapropriação, de requisição, incisos 24 e 25. Também o artigo 182, parágrafo 3º, inciso 3, vai falar da desapropriação urbanística. O parágrafo 4º vai falar da desapropriação sancionatória por descumprimento da função social da propriedade urbana. O 184 e o 186 vão falar da desapropriação sancionatória por descumprimento da função social da propriedade rural. O 243 vai falar daquela expropriação constitucional confiscatória, em que há glebas contendo trabalho escravo ou plantação de drogas, né? Também o regime jurídico-administrativo do servidor público é tratado na Constituição, artigos 37 a 41, princípios da administração pública, os expressos no caput do 37 e os implícitos que são extraídos da sistemática do texto constitucional, alguns casos reconhecidos, previstos em lei infraconstitucional, reconhecidos pelo texto constitucional, como a gente vai estudar no momento adequado. Regras sobre responsabilidade civil extracontratual do Estado, artigo 37, parágrafo 6º, proteção do patrimônio público por meio da lei de ação popular, enfim. Regras sobre concessões e permissões de serviços públicos, disciplina de contratos e licitações, lá no artigo 37, também no artigo 22, que vai falar da competência privativa da União para legislar sobre normas gerais sobre esse tema. Controle interno, judicial, legislativo, no artigo 70, no artigo 5º, inciso 35, enfim. A Constituição traz muitos temas de direito administrativo, muitas regras e princípios desse ramo do direito. Antes da gente continuar a falar sobre o objeto, as fontes, a interpretação do direito administrativo, eu gosto de citar essa parte aqui do livro da Di Pietro, que fala das tendências do direito administrativo. E isso vem sendo muito cobrado em prova, porque como nessa aula inicial são assuntos introdutórios, geralmente as provas não cobram muito isso. Mas as tendências do direito administrativo são extremamente importantes, sobretudo para a prova oral e prova subjetiva. A Di Pietro destaca 9 tendências, e eu vou colocá-las todas aqui na tela. Primeiro, a constitucionalização do direito administrativo. E a Di Pietro explica que são duas as perspectivas ou duas as facetas da constitucionalização do direito administrativo. Primeiro, a elevação ao nível constitucional de matérias antes tratadas apenas infraconstitucionalmente, como eu acabei de demonstrar para vocês, e que não é algo exclusivo do direito administrativo. Todos os ramos do direito vêm sofrendo essa constitucionalização. Temas de direito civil, de direito penal, de direito processual, previdenciário, de tudo que você imaginar está tratado na Constituição. E o outro lado dessa ideia de constitucionalização está na expansão ou irradiação dos efeitos das normas constitucionais por todo o sistema jurídico. Então, quando você vai ler o Código Civil, aqui no caso, quando você vai ler as leis de direito administrativo, você coloca uma lupa que vai filtrar aquela leitura, ou seja, a interpretação será feita de acordo com os valores e bens constitucionais albergados pelos princípios e regras constitucionais. Você vai fazer uma leitura constitucional das normas infraconstitucionais. Aliás, lá no direito constitucional, a gente estuda que a maior mudança de paradigma do direito constitucional foi o entendimento de que a Constituição tem força normativa, para incidir diretamente e independentemente da intermediação legislativa. E a partir daí, você passa a interpretar as leis de acordo com a Constituição e não mais interpretar a lei do jeito que se entendia, já que a Constituição era apenas uma carta de proclamações políticas. Há muito tempo já não é mais assim. Isso faz parte da constitucionalização do direito, que é um fenômeno cada vez mais presente. E a Di Pietro coloca aí, a principal consequência disso seria a atribuição ao judiciário, ao poder judiciário, da possibilidade de controle de aspectos do ato administrativo antes vedados, uma vez que agora a administração pública passa a dever obediência não somente à lei, mas também ao direito. Isso vai ficar bem claro quando a gente estudar a Lei 9784 de 99, a Lei do Processo Administrativo Federal. Lá fica muito claro que se deve obedecer não somente à lei, mas ao direito. E aí o próprio princípio da legalidade passa a ser entendido como um princípio da juridicidade. Às vezes não se viola a lei formal, mas é uma violação à moralidade e o ato será declarado inválido.
A Di Pietro fala que substitui a legalidade pela constitucionalidade, isso também é certo, mas eu vou ampliar ainda mais para trazer outras ideias e falar que se substitui por uma juridicidade, que inclui não apenas a constitucionalidade e a legalidade, mas a todo o direito. Bom, segunda tendência, a democratização da administração pública. A Di Pietro cita que há cada vez mais um fortalecimento da democracia participativa mediante a previsão de instrumentos de participação do cidadão na gestão e no controle da administração pública. Basta ler, por exemplo, o artigo 37, parágrafo 3º da Constituição, que diz: a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta. A lei de acesso à informação traz algumas coisas nesse sentido, a gente vai ver também ao longo do curso. Outras coisas que contribuem para a democratização da administração pública: a processualização do direito administrativo. Se cair na sua prova, o que é a processualização do direito administrativo? A exigência constitucional de observância do devido processo legal, está lá no artigo 5º, nos incisos 54 e 55, e da promulgação da Lei de Processo Administrativo Federal, que é uma das mais importantes no estudo do direito administrativo. Além disso, também o princípio da transparência, em que se inserem o direito à informação, o princípio da publicidade e a exigência de motivação, até como uma forma de permitir a fiscalização do ato administrativo. Terceira tendência, a crise na noção de serviço público. Antigamente falava-se em serviço público como aquele prestado pelo Estado apenas, depois passa-se a falar como prestado pelo Estado por seus delegatários, e aí começa-se a ver que coisas, fatos que antes eram entendidos como serviço público, agora, atividades que antes eram entendidas como serviço público, agora são prestadas pela iniciativa privada. E aí, será que ainda constituem serviço público ou seriam apenas atividades de interesse público prestada por particulares? A gente vai estudar isso na aula de serviços públicos, mas por conta dessa prática de atividades de interesse público por pessoas privadas, é que se fala em uma crise na própria noção do que é o serviço público. Agencificação, quarta tendência. A partir do momento em que o Estado passa a transferir atividades para o particular, a desinchar, é preciso que o Estado, de algum modo, mantenha o controle sobre essas atividades. Isso se dá, por exemplo, pela criação de agências reguladoras, autarquias de regime especial, e essa função regulatória, por meio, então, da criação dessas agências, acaba recebendo o nome de agencificação. Aplicação do princípio da subsidiariedade está ligado a tudo isso que eu estou falando. Se você entender o raciocínio, você traz várias tendências. O que é o princípio da subsidiariedade no direito administrativo? Significa que o Estado só deve tomar para si determinadas tarefas quando a própria sociedade, o próprio particular, não conseguir fazê-lo. Então, a princípio, empresas estatais, privatização das empresas estatais, parcerias entre o setor público e privado, crescimento do terceiro setor, deixa o particular de realizar atividades de interesse público. Só quando uma determinada atividade não puder ser prestada a contento pelo particular é que subsidiariamente, aí sim, entra o Estado, exercendo alguns serviços públicos exclusivos, indelegáveis, enfim. A administração pública, por isso que o crescimento do terceiro setor vem acontecendo, da maneira como a gente observa. Administração pública gerencial. No final dessa aula eu vou tratar sobre esse tema com mais vagar, mas significa uma mudança do modelo de administração pública, superando o modelo patrimonialista, depois o modelo de administração pública burocrática. Agora há uma maior busca pela eficiência, por resultados e por qualidade na prestação dos serviços ao cidadão. 7. Consensualidade, também ligada a isso que eu venho falando. O incremento da atividade contratual, pode cair na sua prova o fenômeno da contratualização no direito administrativo, novas modalidades de gestão de serviços públicos, privatização de empresas estatais, quebra do monopólio, a terceirização, que é um tema também do momento no direito administrativo. E aí eu peço que você dê uma olhada na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, principalmente nos dispositivos que foram acrescidos pela Lei 13.655 de 2018. Um deles, o artigo 26, vai falar o seguinte: para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso da expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após a realização de consulta pública e presentes as razões de relevante interesse geral,
celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável e que só produzirá efeitos a partir da publicação oficial. Então veja, para eliminar incertezas, irregularidades ou em uma situação contenciosa, a administração pode celebrar um compromisso com o interessado. E o parágrafo 1º vai dizer que esse compromisso buscará solução jurídica, proporcional, equânime, eficiente, compatível com os interesses gerais, não poderá conferir desoneração permanente do dever ou condicionamento de direito reconhecidos por orientação geral e deverá prever com clareza as obrigações das partes, prazo para cumprimento, sanções aplicáveis. Olha só a consensualidade prevista, inclusive, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E as duas últimas tendências. A reconstrução do princípio da supremacia do interesse público. Na segunda aula, a de regime jurídico-administrativo, eu vou trabalhar isso com muito vagar. A gente vai ver como que se conceitua o princípio da supremacia do interesse público, o que uma doutrina pretensamente moderna vem entendendo a respeito de uma desconstrução desse princípio e o que uma doutrina mais tradicional vem entendendo a partir dessa tendência, dessa ideia de desconstrução, como, na verdade, uma reconstrução ou uma releitura do direito do princípio da supremacia do interesse público, que agora convive com ponderação de interesses, com o princípio da razoabilidade, mas se defende com unhas e dentes que esse princípio ainda é um dos princípios basilares do direito administrativo. Não se pode falar em desconstrução, mas sim em uma releitura, a gente vai ver. E, por fim, a privatização ou fuga para o direito privado. Tendência de ampliar instrumentos de direito privado, a de Pietro fala, com o objetivo de privatizar o próprio regime jurídico a que se submete a administração pública para escapar às normas sobre licitação, contrato, concurso público, controles formais, regras sobre orçamento. Isso tudo vem do modelo de administração pública gerencial. Essa fuga, no entanto, ela deixa o alerta, nunca será integral ou total. Sempre as normas de direito privado são derrogadas, pelo menos parcialmente, né? O próprio conceito de derrogada é isso, parcial, por normas publicísticas. Sempre há prerrogativas e restrições por conta da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. Objeto do direito administrativo. Bom, aqui é muito simples, né? Eu vou citar a posição do Eli Lopes Meirelles, ele fala: o objeto do direito administrativo é a realização concreta, direta e imediata dos fins desejados pelo Estado. Quando ele traz essa conceituação do objeto do direito administrativo, ele fala, olha, quando eu digo que é concreta, eu afasto a atividade legislativa, que é abstrata. Quando eu digo que é direta, eu afasto a atividade judicial, que é indireta. E quando eu digo que é imediata, eu afasto a ação social do Estado, que é uma atividade imediata. Quais são os fins desejados pelo Estado? Para a gente saber o que essa realização concreta desses fins, o que o objeto do direito administrativo vai trabalhar? Bom, não cabe ao direito administrativo dizer quais são os fins do Estado. Quem é que vai dizer quais são os fins do Estado? É o belíssimo direito constitucional. O direito constitucional é quem vai tratar disso. O direito administrativo vai apenas disciplinar as atividades e os órgãos estatais que irão, para o eficiente funcionamento da administração pública, realizar os fins do Estado. E aí, dentro desse objeto, temos todos aqueles temas de direito administrativo. Qual que é o objeto do direito administrativo? Você pode trazer essa conceituação ou falar administração pública, terceiro setor, regime jurídico administrativo, meios de atuação da administração pública por atos administrativos, contratos administrativos, licitação, bens públicos, intervenção do Estado na propriedade, processo administrativo, responsabilidade civil do Estado, controle da administração pública, improbidade administrativa, ou seja, se você pegar um sumário de um livro de direito administrativo, tudo que está no sumário ali é objeto do direito administrativo. Tá? Então, são todos esses temas tratados por esse ramo do direito. E as fontes do direito administrativo? Bom, a gente viu que no direito francês a principal fonte é a jurisprudência dos órgãos do contencioso administrativo, do Conselho de Estado francês, sobretudo, em que pese a doutrina afirmar que cada vez mais há uma crescente inflação legislativa e regulamentar na França, mas ainda é a jurisprudência dos órgãos do contencioso administrativo. E no sistema de common law, também a jurisprudência, mas lá no caso a jurisprudência dos tribunais, né, do Poder Judiciário, são os precedentes judiciais.
No Brasil, não. Apesar da forte influência francesa e apesar de depois de toda aquela influência norte-americana, no Brasil é a lei que é a principal fonte do direito administrativo, tá? Apesar da influência francesa, é a lei a principal fonte do direito administrativo, ainda que não exista a codificação. E eu já vou falar dela. O Eli Lopes Meirelles aponta a lei em sentido amplo, que envolve Constituição até os regulamentos executivos, é que são a fonte primária do direito administrativo. A jurisprudência é importante? É, mas no direito administrativo ainda tem um papel modesto, diz a doutrina, ainda tem. Não é igual em outros ramos do direito que a jurisprudência vem forte, né? No direito administrativo não tanto, embora venha crescendo a sua importância, sobretudo por súmulas vinculantes, né? E a gente sabe, a súmula vinculante vincula a quem, nos termos da Constituição? Os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta de todas as esferas. Só não vincula, assim como o próprio controle de constitucionalidade, a função legislativa, não o poder legislativo, mas a função legislativa, que é típica do poder legislativo. E o costume. Bom, a Di Pietro fala expressamente, o costume no direito administrativo tem aplicação praticamente nula, não serve praticamente para nada. Mas outros autores falam, olha, o costume administrativo atua na lacuna normativa como fonte secundária. Então, se a prova citar que é fonte secundária, beleza. Fonte primária, errado. Praticamente nulo, tem autor que fala isso, pode marcar verdadeiro. Olha uma questão de prova sobre isso, 2019, da Banca CESP, foi para analista. No Brasil, assim como no sistema de common law, o costume é uma das fontes principais do direito administrativo. No Brasil, não. Lembrando que o costume, né, isso você já sabe, mas só para deixar o seu material bem completo, ele é configurado por dois elementos, o objetivo e o subjetivo. O elemento objetivo, o uso corrente, né, reiteração e de uma prática. E o elemento subjetivo, a convicção generalizada da necessidade de sua observância, né, o entendimento de que ele é impositivo, é necessária a sua observância. E o costume pode se desenvolver segundo a lei, conforme a lei, né, secund legem, praeter legem, além da lei, e contra legem, em violação à lei. Essa última hipótese majoritariamente é inadmitida, em qualquer ramo do direito, majoritariamente é inadmitida. O professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, ele diz que o costume não se confunde com a praxe administrativa. Então, se a sua prova cobrar essa diferenciação, saiba que ela existe. O professor diz que a praxe administrativa é adotada por conveniência procedimental dos órgãos da administração pública, mas não é costume porque lhe falta o elemento subjetivo, que é o reconhecimento da sua exigência, da sua indispensabilidade, que recomenda a sua observância geral. E sobre isso é importante destacar que as práticas administrativas, embora nesse sentido então não sejam consideradas fonte do direito administrativo, sobre elas a Lei 9784 vai dizer que impede-se a eficácia retroativa das novas interpretações levadas a efeito pela administração. Está no artigo 2º, parágrafo único, inciso 13. Então, quando a administração adota novas práticas administrativas que vão formar essa praxe administrativa, embora não seja reconhecido como fonte autônoma do direito, isso é levado em consideração para evitar interpretações com eficácia retroativa. Se a administração adotava uma determinada prática, quando modificar, aquilo vai valer para o futuro, e não retroativamente, como forma de proteção à segurança jurídica. Codificação do direito administrativo. Bom, a gente viu que no Brasil não existe codificação do direito administrativo. Aliás, essa é uma grande dificuldade dos estudantes. Como estudar o direito administrativo? Quais são as principais leis, decretos, leis? Tem tanta coisa, e eu vou trazer uma lista aqui para vocês. Mas antes disso, veja que o professor Eli Lopes Meirelles diz que são 3 correntes sobre a codificação. Vai que isso é perguntado aí por um examinador, né? Primeira corrente, nega as vantagens da codificação. Essa corrente entende que é melhor que haja leis esparsas mesmo. Segunda corrente, seria boa uma codificação parcial. E a terceira corrente, codificação total, como se fosse um CPC, um CPP, né? No âmbito do processo civil, processo penal, teríamos um código administrativo. O Eli Lopes Meirelles diz que faz parte dessa última corrente, e isso porque uma codificação total propiciaria maior segurança, maior facilidade na observância, na aplicação das normas administrativas. Mas o que temos hoje, como eu disse, é uma infinidade de leis
Temos alguns códigos parciais, código de águas, código de mineração, código florestal, mas são desgarrados de qualquer sistema, o que dificulta o estudo. Eu não vou falar todas as leis importantes de direito administrativo, mas eu vou citar as principais, principalmente as mais recentes, que são as mais cobradas em concurso. O que o concurso cobra? É lógico que você vai ter que olhar o edital do seu concurso e ver o que cobra. Mas, em regra, os concursos querem as leis mais recentes e as novidades, né, legislativas, e aquelas leis que, embora não sejam recentes, são as leis base, as mais importantes que tratam dos temas mais relevantes. Então, aí na tela, nós temos a Lei 13.874, a Lei de Liberdade Econômica, que a gente vai estudar na aula de atuação do Estado no domínio econômico. A Lei 13.848, de 2019, que fala sobre a organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras. Não havia uma lei que tratasse de maneira uniforme as agências reguladoras, embora, deixa eu só adiantar aqui para vocês, a Lei 9.986 falasse sobre a gestão de recursos humanos nas agências reguladoras, e é uma lei importante, lá no ano 2000. Mas agora, em 2019, foi editada a Lei 13.848, você tem que conjugar as duas leis, já que a mais recente não revoga a anterior, para estudar as agências reguladoras. Tem também a Lei 13.844, que traz uma nova organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos ministérios. A Lei 13.800, que fala sobre fundos patrimoniais, não é tão importante, mas como é uma lei recente, vale a pena dar uma olhada. A Lei 13.726 de 2018, que fala sobre a desburocratização da administração pública. A gente vai falar dela quando estudar o princípio da eficiência. Também não é uma lei tão importante, mas é bom dar uma passada de olhos. Decreto 9.507 de 2018, que fala da terceirização na administração pública federal. Decreto 9.412 de 2018, que vai atualizar os valores das modalidades da licitação. Então, quando você estudar a Lei 8.666, tem que conjugar os valores da licitação com com o Decreto 9.507. Com o Decreto 9.412. A Lei 13.460, que vai falar do usuário no serviço público, da sua participação, também é importante. A Lei 13.334, que vai criar o Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, não é tão importante, mas relativamente recente, né? Lei 13.303, o Estatuto Jurídico das Empresas Estatais, fundamental para a prova, a gente vai falar sobre ele na aula oportuna. Lei 13.019, fala das organizações da sociedade civil. Lei anticorrupção, a lei do RDC, lei dos consórcios públicos, das parcerias público-privadas, a lei do pregão, o Estatuto da Cidade de vez em quando é cobrado. Que mais? A lei das OCIPs, das OS, a lei 9784, uma das principais, processo administrativo federal, lei das concessões e permissões de prestação de serviços públicos, os atos normativos que tratam da desapropriação, e aí temos a Lei Complementar 76 de 93 e principalmente o Decreto-Lei 3365 de 41, que é entendido como Lei Geral da Desapropriação, a Lei de Licitações, Lei de Improbidade, essencial, Estatuto Funcional do Servidor Público Federal, Lei 8.112, também essencial, o Decreto-Lei 200 de 1967, embora bem antigo, ele ainda é utilizado para alguns conceitos, dispõe sobre a administração pública federal. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sobretudo com as atualizações da Lei 13.655 de 2018, o Decreto-Lei 35 de 37, que é a Lei do Tombamento, e, por fim, o Decreto 20.910 de 32, que vai falar da prescrição administrativa quinquenal. Então veja que eu não trouxe todos, mas olha o tanto de lei importante para o direito administrativo. Por isso que é razoável a corrente que defende a codificação. Competência para legislar sobre o direito administrativo. Bom, a princípio é uma competência concorrente. Por quê? Entre União, Estados, DF, e inclusive envolvendo municípios. Como a gente vê lá do artigo 30, inciso 2, que cabe ao município suplementar legislação federal e estadual no que couber, e o próprio inciso 1 do artigo 30, que fala da Constituição, né, que fala da competência do município para tratar de assuntos de interesse local. Então, todos eles podem tratar de direito administrativo em geral, porque não há nenhum dispositivo da Constituição atribuindo privatividade a algum ente político. Mas é importante destacar que alguns temas do direito administrativo, alguns temas específicos, são de competência privativa da União, lá do artigo 22 da Constituição. Bem rapidamente, vou falar com vocês. A desapropriação, só quem pode legislar sobre desapropriação? União. Requisições? União.
Águas, telecomunicações, energia, esses serviços todos, União. Serviço postal, transportes, portos, questões aéreas, aeroespacial, navegação, né? Jazidas, minas, recursos minerais, atividades nucleares, defesa marítima, defesa civil, mobilização nacional e normas gerais de licitação e contratação. Muito cuidado. A Constituição diz que compete privativamente à União legislar sobre licitação e contratos. Perdão, não sobre licitação e contratos, sobre normas gerais de licitação e contratos. Isso quer dizer que, embora se trate de competência privativa, é privativa para normas gerais. Ou seja, estados e DF e também os municípios vão poder tratar de questões peculiares de licitação e contratos administrativos, de questões de interesse local, leis suplementares. Cuidado com isso. Bom, conceito de direito administrativo. Eu vou trabalhar esse tópico e vou encerrar esse primeiro bloco da aula para não ficar muito grande, já tem 40 minutos. Lembra que no início eu falei que o direito administrativo surge na França, mas há uma divergência entre os publicistas para saber o exato conceito do direito administrativo? Bom, inicialmente lá na França, foram 2 critérios importantes para identificar o direito administrativo, já abandonados. Primeiro, o critério trazido pela escola da puissance publique, ou da autoridade pública ou potestade pública, que é a sua tradução. Então, escola da puissance publique. O que essa escola pregava? Ela foi desenvolvida por Maurice Arriot no século XIX e ele vai distinguir atos de império e atos de gestão para diferenciar, ou melhor, como um critério para identificar o direito administrativo. Os atos de império são aqueles praticados com prerrogativas de autoridade, né, com poder. Por isso que é a escola da potestade ou da autoridade pública. Atos de império são aqueles praticados com determinadas prerrogativas da administração pública sobre o particular, uma posição de verticalidade. E esse é o critério para identificar o direito administrativo. O direito administrativo é aquele regido por normas que trazem essas prerrogativas. Já os atos de gestão, praticados em posição de igualdade com o particular, não interessam ao direito administrativo. Então, veja como a diferenciação entre atos de império e atos de gestão vai identificar o que é direito administrativo e o que não é. Isso é muito cobrado em provas de concurso. Vou pegar 2 questões aqui. Analista judiciário, a de cima é para analista judiciário, área judiciária, e a de baixo é para oficial de justiça. Primeira, a escola da puissance publique distingue-se da escola do serviço público por conceituar o direito administrativo pela coerção e pelas prerrogativas inerentes aos atos de império, diferenciando dos atos de gestão. Perfeita. E a outra questão. Segundo a escola da puissance publique, as prerrogativas e os privilégios que o Estado possui frente ao particular constituem um critério definidor do direito administrativo. Perfeita, perfeita. Bom, em contraposição a essa escola da potestade pública, de maneira diametralmente oposta, surge a escola do serviço público. Ela é encabeçada por Leon Duguay, por Gess e por Bonnard. E essa teoria, cada um com suas peculiaridades, eu vou explicar. E essa teoria vai afirmar que o direito público e o direito administrativo vai cuidar das regras de organização e gestão dos serviços públicos. Então, tudo que normatiza e organiza serviço público é direito administrativo. Não tem mais questão de prerrogativas, de autoridade, de potestade pública. O critério é o serviço público, por isso que o nome é Escola do Serviço Público. O que não tem a ver com o serviço público não interessa para o direito administrativo. Essa escola teve um sentido amplo, que era defendido por Duguay e por Bonnard, e abrangia todas as funções do Estado, inclusive a função jurídica, né? A atividade jurídica, independentemente do regime. Então esse critério não é bom hoje em dia. Por quê? Porque ele é muito amplo, ele inclui até mesmo a atividade jurídica, como definidora do direito administrativo. Já a corrente que trabalhava o serviço público em sentido estrito, do Gess, ela deixava de contemplar diversas atividades do conceito de serviço público, embora tipicamente administrativas. Então ela era restritiva demais. Pegava só o que era serviço público para definir o direito administrativo, mas várias outras atividades tipicamente administrativas, da função administrativa, eram deixadas de fora. Então era ampla demais ou era restrita demais. E aí novos critérios. Uma questão de prova sobre isso, né? Vamos ver? Da FCC.
Desenvolvida em fins do século XIX, início do século XX, essa corrente doutrinária, inspirada na jurisprudência do Conselho de Estado francês, era capitaneada pelos doutrinadores franceses Léon Duguay e Gaston Gesse, os quais buscavam, no dizer de Odette Medawa, deslocar o poder de foco de atenção dos publicistas, partindo da ideia de necessidade e explicando a gestão pública como resposta às necessidades da vida coletiva, o serviço público. Estamos nos referindo a... E aí tinha várias opções, né? 5 alíneas lá, 5 letras. Escola de serviço público era a correta. Novos critérios vão surgindo a partir daí, aqueles 2 lá na França, outros vão surgindo em outros locais. O critério do poder executivo, que o Elie Lopes Meirelles fala que vem lá da Itália. O direito administrativo se limitaria a abranger a atividade praticada pelo executivo, sem contemplar atividades do legislativo e do judiciário. Qual que é a falha desse critério? É que judiciário e legislativo também praticam função administrativa. E a administração, o executivo, melhor dizendo, também pratica atipicamente função legislativa, por exemplo. Quando edita lei delegada, o presidente da República edita lei delegada, medida provisória, artigo 62 da Constituição, artigo 68 da Constituição, artigo 84, inciso 6, decreto autônomo, que pode inovar o ordenamento jurídico. Então, é um critério totalmente errado, né? Equivocado. E o Elie Lopes Meirelles fala, essa visão limitada ao sujeito de onde emana o ato, e não ao ato em si, era concebida pela escola italiana ou subjetivista, se cai na sua prova, integrada por Melch, Renelet, Zanobini e Had. Beleza? Quarto critério, das relações jurídicas. Fala-se que o direito administrativo é o conjunto de normas que regem as relações entre a administração e os administrados. Também é um critério incorreto. Por quê? Primeiro, quando fala que rege relações entre administração e administrado, não abarca temas da organização interna da administração pública. Além disso, não se diferencia de outros ramos, porque outros ramos do direito também vão reger relações entre administração e administrado. Não é só o direito administrativo. Então, é um critério equivocado em 2 frentes. Um quinto critério seria o teleológico ou finalístico. O direito administrativo seria o sistema dos princípios que regulam a atividade do Estado para o cumprimento de seus fins. Bom, o professor Ricardo Alexandre fala, olha, esse critério peca por não definir quais são as atividades que caberiam ao Estado e também por trazer a discussão sobre os fins do Estado, que dependendo da matriz ideológica vai conduzir a respostas distintas. Eu não digo nem isso que o professor Ricardo Alexandre fala. Para mim, o grande erro desse critério finalístico, dizendo que o direito administrativo é o conjunto de princípios que regulam a atividade do Estado para o cumprimento de seus fins, é que é um critério que demanda demais saber, coloca como um de seus elementos principais o cumprimento dos fins do Estado. E quem define os fins do Estado é o direito constitucional, não é o direito administrativo. Então é um critério genérico demais, incompleto. O sexto critério é o negativo ou residual. Esse sexto critério é a prova viva de como é difícil conceituar o direito administrativo. Quando não se consegue identificar um critério bom, usa-se o critério residual. Direito administrativo é aquilo que não compreende a atividade legislativa, jurisdicional e as atividades patrimoniais regidas pelo direito privado. Isso aí não define nada, né? Você só afasta uma zona específica. Mas o que é mesmo direito administrativo? É óbvio que não fala, esse critério é óbvio que não é admitido. E o critério admitido, então, qual que é? Atualmente, é o critério da administração pública, que diz, em linhas gerais, aqui uma definição, embora bem genérica, ela vem sendo trabalhada pelos administrativistas. Então, primeiro, a definição é genérica. O direito administrativo é o conjunto de princípios que regem a administração pública. Todos os princípios que regem a administração pública compõem o direito administrativo. Isso é direito administrativo. Agora, cada autor vai trazer um desenvolvimento desse conceito. A Di Pietro fala que todos os grandes autores, praticamente, adotam esse critério. Elie Lopes Meirelles, Celso Antônio Bandeira de Mello, Marçal Dias Sem Filho, ela própria se inclui nesse rol. Posso incluir também o José de Santos Carvalho Filho. Tá? E o conceito que ela traz, está aí na tela, direito administrativo é o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, os agentes e as pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública em sentido subjetivo, né? A atividade jurídica não contenciosa que exerce a sua função administrativa
e os bens e meios que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. Esse é o conceito que ela traz. Meus amigos, eu vou encerrar o primeiro bloco por aqui e vou gravar um segundo bloco para a gente continuar essa aula.